O homem natural revida. O homem natural se vinga. O homem natural coleciona inimizades. O homem espiritual é o contrário. Ele paga o mal com o bem. E a única maneira dele pagar o mal com o bem é ser manso. E ser manso não significa ficar na defensiva. Ser manso não significa agir passivamente. Muito pelo contrário, ser manso significa ser ativo. Ser manso significa ser proativo. Ser manso significa ir na frente e mostrar como se faz. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Cara, como eu estou feliz, tem gente que memória de hoje. Muitas pessoas nos visitando também. Levanta a mão quem está nos visitando hoje. Primeira, segunda vez. Olha só quanta gente bonita. Glória a Deus. Até o Rendo que veio me visitar hoje. Estava em São Paulo passando férias. Glória a Deus, Rendo. Que bom que você voltou. A gente sente saudade, cara. Queridos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês aqui semana após semana para juntos compartilharmos a palavra de Deus. E hoje não será diferente. Estamos já, vocês que estão nos visitando há 3 semanas, falando sobre o Sermão do Monte. E essa é a 4ª semana, onde o assunto não é outro. Qual é? Sermão do Monte. Amém? Eu confesso que eu estive meditando no decorrer dessa semana e eu descobri uma coisa. Eu vou precisar de muito tempo para terminar o Sermão do Monte. Arrisco dizer que se bobear vai até o final do ano. É muita coisa, gente. É um oceano interminável, inesgotável de sabedoria, de profundidade, de conhecimento de Deus. É um oceano que verdadeiramente tem a capacidade de transformar todo o nosso ser, toda a nossa natureza. É impossível eu avançar mais do que um versículo na meditação, porque eu sou levado em Deus a mergulhar em verdades profundas. E é por isso que nós estamos caminhando sobre esse trilho, sobre essa orientação do Senhor, que na primeira reunião falamos, diz respeito a crescimento e a maturidade. E eu não encontrei um assunto melhor para falar sobre crescimento e maturidade, a não ser falar sobre o Sermão do Monte. Amém, queridos? Qual é a bem-aventurança de hoje? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos abrir o texto então, Mateus capítulo 5. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Só essa bem-aventurança eu quero tratar hoje, até porque eu não conseguirei ir além dessa bem-aventurança. Papel e caneta na mão, cinto afivelado na cadeira. Vai focar hoje? Então foca. Foca no sermão. Glória a Deus. Vamos começar então a nossa meditação de hoje falando sobre essa que é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos, assim como a primeira e a segunda bem-aventurança, essa também, e deixa eu abrir um parênteses aqui já no começo, você vai me ouvir muito falar as mesmas coisas na introdução de cada uma das bem-aventuranças. Fecha aspas. Essa bem-aventurança, como a primeira e como a segunda, chama a atenção por algo que é fundamental, que é importante, que é essencial. E o que é? Ela traça um contraste, ela traça uma diferença inevitável que deve existir entre o crente e o incrédulo. Essa é a essência de todas as bem-aventuranças. Essa, na verdade, é a essência de todo o Sermão do Monte. Como eu falei, à medida que formos avançando nesse oceano, você ouvirá muitas e muitas vezes de que o que é essencial em cada uma das partes desse sermão
é de que ela evidencia a diferença que deve existir entre aquele que acredita em Deus e aquele que não acredita, entre aquele que crê em Jesus e aquele que não crê. Essa é uma diferença fundamental. Então, fica evidente, uma vez mais, que se trata de algo espiritual, não natural. Diga comigo, se trata de algo espiritual. Eu não ouvi. Se trata de algo espiritual. Queridos, e por se tratar de algo espiritual, não natural, nós precisamos sempre trazer à memória de que, por ser espiritual, é algo que é produzido pelo Espírito de Deus. O homem natural, a pessoa que não conhece a Cristo, a pessoa em quem não habita o Espírito Santo, jamais conseguirá evidenciar qualquer das bem-aventuranças ou qualquer orientação de todo o Sermão do Monte, descritos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Porque para o homem natural, essas coisas são loucura, essas coisas são sem sentido, essas coisas são enigmáticas, por assim dizer. Quando uma pessoa natural olha para um crente, para uma pessoa espiritual, ela não consegue discernir, ela não consegue entender. O próprio texto bíblico diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. E o próprio homem espiritual não pode ser discernido pelo natural. Então, eu e você somos um mistério. Para Deus plenamente revelado, mas para o mundo incompreensível. Não é à toa que somos chamados de loucos, né? Não é à toa que o mundo coloca um monte de rótulos sobre as nossas vidas. E se a gente for dar uma lista de rótulos, não acaba mais, né? Bom, a primeira bem-aventurança nós vimos: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vimos que essa primeira bem-aventurança é como uma chave que abre a porta para que possamos entrar no reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela nos faz conscientes de nós mesmos, porque nos coloca diante de Deus nus. E isso faz com que reconheçamos a nossa incapacidade e a nossa insuficiência. Disso fala a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança é uma sequência lógica da primeira. Quando eu me vejo como um incapaz, quando eu me vejo como um nada diante do Senhor, a consequência natural é: eu choro, a segunda bem-aventurança. Eu lamento pelo meu estado, eu lamento pela minha natureza pecaminosa. E eu corro para os pés do Senhor. E quando eu corro aos pés do Senhor, o que acontece? Recebo consolo. A terceira bem-aventurança, ela só é possível quando eu passo pela primeira e pela segunda. Na primeira e na segunda bem-aventuranças, eu e você somos colocados diante de nós mesmos e diante de Deus. Somos confrontados conosco. Somos levados a um autoexame. Amém? Todo mundo me acompanhando? E nessa terceira bem-aventurança, nós começamos a nos preocupar com as outras pessoas. Por quê? No lugar de tão somente eu fazer um autoexame, eu me coloco diante dos outros para que os outros façam um diagnóstico sobre a minha pessoa. Diz respeito a algo relacional. Enquanto a primeira e a segunda eu estou sozinho diante de Deus, essa terceira eu estou diante dos outros. E vamos combinar? É relativamente fácil nós fazermos um autoexame e constatarmos se somos bons ou maus. Se constatarmos que somos maus, existe um peso para eu dizer: eu sou mau. Agora, quando os outros falam que você é mau, qual é a tua reação? Normalmente ficamos ressentidos, né? Quem é esse cara para falar que eu sou mau? É exatamente sobre isso que trata essa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Então até aqui nós vínhamos nos examinando a nós mesmos. Agora as outras pessoas olham para nós e nós passamos a nos ver em relacionamento com elas. Essa bem-aventurança consiste em permitir que os outros dirijam a sua atenção a mim, ao invés de eu mesmo fazer. Então a grande questão de que trata essa bem-aventurança é: qual a minha reação diante das pessoas? Vou repetir. Qual é a minha reação diante das pessoas? É disso que trata essa bem-aventurança. Amém? Mas, para a gente poder continuar seguindo, precisamos entender primeiro o que é ser manso, ou o que significa essa palavra manso, mansidão na Bíblia Sagrada, nos originais em que a palavra de Deus foi escrita. Tem papel e caneta na mão aí? Amém? Eu vou falar de maneira bem pausada, para que você possa aprender, para que você possa absorver, para que você possa também fazer suas anotações. É importante, irmãos. Então vamos lá. O que significa a palavra manso nesse contexto? No original grego, a palavra é praus, que deriva da palavra mansidão, que significa prautes. Traduz isso em português, por favor, é melhor, né? Significa brando, gentil, humilde. Nesse contexto, no contexto do Novo Testamento, indica uma posição intermediária entre dois extremos, que são eles: as pessoas que se iram sem razão, é um extremo. Não olha para mim atravessado hoje, porque o negócio pega. Hoje eu estou azedo. Fala comigo. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então nós temos aqui uma posição intermediária entre dois extremos. O primeiro extremo é a pessoa que se ira sem razão. Se ira por qualquer coisa. Eu me iro porque eu quero mirar e pronto. E o outro extremo é a pessoa que nunca se ira. É a pessoa que nunca se incomoda com nada. Parece uma bonequinha de cera. Ou um boneco de plástico, né? Não tem sensibilidade. Parece que não tem sangue correndo na veia. Então o que significa essa palavra manso? O que significa mansidão no contexto do Novo Testamento? É uma posição intermediária entre o extremo de se irar sem razão, sem motivo, e nunca se irar. Fala de equilíbrio, não de extremos. Fala de moderação. É disso que essa palavra mansidão está falando. É o resultado da decisão de um homem forte de controlar suas reações em submissão a Deus. E é também um equilíbrio que deriva, que resulta de uma firme confiança em Deus. Nunca pelo fato de a pessoa ser fraca. Então, eu aprendo pela Sagrada Escritura, no significado original da palavra, que a pessoa que é mansa não é uma pessoa fraca. Muito pelo contrário, manso é uma pessoa extremamente forte, de uma personalidade incrivelmente forte. É impossível eu colocar o manso na categoria de uma pessoa que é fraca, que é débil, que é covarde. Muito pelo contrário, o manso sempre é uma pessoa forte, no contexto bíblico, no contexto do Novo Testamento. Estão entendendo? Quem é forte aqui, ele os braços tímidos, né? Só consegue ser manso quem tem força, irmãos. E você vai entender melhor à medida que formos discorrendo. Mansidão nunca equivale à falta de sensibilidade. E tem aquela pessoa que toma um choque e... Isso é falta de sensibilidade. Mansidão não é isso. Mansidão não é indiferença. Aquela pessoa que acontece as coisas, ela faz assim mesmo. Estou nem aí. Nem é comigo. Esse não é o manso.
Também não é falta de ânimo ou de força física. Normalmente, no mundo, as pessoas naturais dizem que a pessoa que é mansa é a pessoa que não gosta de entrar numa briga, né? Porque ela sabe que ela vai perder o embate. Não, mansidão não é isso. Ser manso também não significa ser morno. Tanto faz como tanto fez. Se der sol tá bom, se der chuva tá bom, se der para ir beleza, se não der para ir beleza também. Isso não é mansidão. Mansidão também não é falta de entusiasmo e também não é frouxidão. São todas palavras sinônimas, né? A mansidão de que a Bíblia fala, ela é compatível com grande força de caráter. Ela é compatível com grande autoridade e com grande poder. Repito, estamos falando de coisas espirituais. Logo, existe a necessidade de uma grande força sobrenatural para que eu possa ser manso. Amém? Está focado ainda? Então tá bom. A pessoa que é mansa, irmãos, ela tem tanta força dentro de si, que ela é capaz de defender a verdade ao custo da própria vida, se for necessário. A pessoa que é mansa, ela tem tanta força para defender convicções reais, verdadeiras, genuínas, que ela não arreda o pé, mesmo que essa pessoa seja ameaçada de morte. E a Bíblia traz diversos exemplos disso. Moisés era um cara manso. A Bíblia fala, o homem mais manso da terra, Moisés. Mas ele não foi um homem de pouca força. Lembre-se que ele foi tão valente a ponto de transportar 3 milhões de pessoas da escravidão no Egito para uma terra que emana leite e mel. Ele liderou durante 40 anos no deserto uma multidão de pessoas boazinhas? Não. Deu muito trabalho. Tinha lá o murmurador, tinha lá o rebelde, tinha lá o incrédulo, tinha lá o que a Bíblia chama de populacho. E Moisés aí, o homem mais manso da face da terra, agindo com muita força para cumprir o mandato do Senhor. Jeremias. Para que homem mais incompreendido do que Jeremias? A ponto de ele se lamentar numa ocasião e dizer, Deus, eu falo, eu prego, eu entrego o recado e o teu povo não se converte, mas quando eu penso em parar, parece que tem um caldeirão fervendo dentro de mim e eu sou obrigado a continuar. E ele continuou. E ele foi fiel no seu chamado. Ninguém o compreendia. Chegou a ser jogado num poço, coitado. Eles queriam ver o cara morto. Mas ele foi fiel às suas convicções e defendeu a verdade a custo da sua própria vida, do seu próprio bem-estar. Ele não se calou. Exemplo de homem manso, porém forte. Estevão. Sobre Estevão nós vamos falar numa outra ocasião também. Mas Estevão é um outro exemplo de uma pessoa extremamente forte, ao mesmo tempo extremamente mansa. Mas eu vou deixar os detalhes para daqui a pouco, beleza? Podemos falar de Paulo, de Pedro e do próprio Jesus. Para que mais manso do que Paulo? A igreja de Corinto era uma igreja que estava no coração dele, ele amava aqueles irmãos. Só que aqueles irmãos falaram um monte de desaforo para ele. Disseram que a presença dele era fraca, que a palavra dele era desprezível, que ele sequer era um apóstolo de verdade, e tantos outros absurdos ele ouviu dos irmãos que ele amava. Ele desistiu dos coríntios. Ele abraçou o golpe e continuou sendo manso, anunciando aos coríntios a Jesus. Homem manso, homem forte. Jesus é o exemplo por excelência, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
1 Pedro, falando a respeito de Jesus, diz que ele, quando ultrajado, não revidava. Quando humilhado, não se defendia. Isaías fala, ele foi levado como ovelha muda ao matador. Vamos combinar? Será que ele foi fraco por suportar a cruz? Calado? Um homem de tremenda força e de absurda mansidão. Exemplo para que eu e você sigamos. Amém. Então a mansidão, ela não é uma questão externa, ela é algo que diz respeito a uma atitude interior. Então, mansidão não é apenas um reflexo do que acontece do lado de fora, mas é a evidência daquilo que está dentro. Vocês entenderam? Tá bom. Quem é a pessoa mansa? É a pessoa que não só recebe um golpe sem revidar, mas ela nem tem vontade para revidar. O que isso significa? Que a atitude interior da pessoa que é mansa elimina de dentro dela o desejo de se vingar quando ele é ferido. Você entendeu isso? Eu acho que eu me enrolei, né? Quem entendeu, levanta a mão. Eu vou lá e piso no teu calo. Você sente dor. Mas você não vai pisar no meu calo porque eu pisei no seu. Pelo contrário, esse desejo nem passou pela tua cabeça. Isso é mansidão. Isso é mansidão. Uma atitude interior que elimina de mim o desejo de eu me vingar. E aí eu quero ler o Estevão. Eu falei que eu ia dar o exemplo do Estevão. Estevão é massa. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Essa você tem que abrir comigo. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Quem era Estevão? Um diácono, um servidor, um homem que acudia às viúvas, servia as mesas. Só que ele exerceu tão bem o seu diaconato, ele exerceu tão bem o seu serviço, que ele alcançou para si muita intrepidez na fé. E essa intrepidez que ele ganhou na fé, fez dele o primeiro mártir da igreja. E ele faz uma defesa absurda do reino dos céus, diante daquelas pessoas que o acusavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Não vamos ler todo o capítulo, claro, não temos tempo. Mas anota aí, todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos fala da defesa de Estevão. Eu quero ler o versículo 54, a partir do versículo 54. Estamos falando que a pessoa que é mansa, ela é uma pessoa igualmente forte. Estamos falando que uma pessoa mansa é uma pessoa que tem uma personalidade inabalável. Acharam o texto 7 e 54 de Atos? Ouvindo eles isto o quê? A defesa que ele apresentou. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Tem aquele negócio lá do cachorro bravo? Cachorro com osso perto dele é difícil, né? Vamos voltar para o texto. Mas, versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, Paulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Este exemplo, na minha opinião, depois do Senhor Jesus,
é o exemplo que melhor evidencia o caráter e a natureza de uma pessoa mansa. Um homem que diante dos seus acusadores não teve a sua vida por preciosa, mas ele defendeu a verdade ao custo da própria vida. E pouquinho antes de ele dar o último suspiro, o que ele disse? Deus, mata esse bando de sem vergonha e incrédulo, porque eles estão me matando sem eu ter feito mal. Foi isso que ele fez? Não. O que ele fez? Perdoa, Senhor. Eu já vi o céu aberto. O Senhor Jesus é mestre de Deus. Eu estou indo para casa. Eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem. Jesus é o maior exemplo. Perdoai porque não sabem o que faz. Isso aí, meu. Você está entendendo, irmãos? Estevão foi fraco? Não. Ele defendeu a verdade com a vida. E assim, tantos dos mártires da igreja foram homens e mulheres fortes e mansos. Nero queimou muitos deles em praça pública, vivos. Jogou outros tantos em arenas para serem devorados por leões. E a história conta que nenhum deles arredou o pé da verdade. Nenhum deles negou a Jesus. E nenhum deles proferiu blasfêmia contra os seus algozes. Antes, o que era comum entre eles é: perdoa-se. Perdoa. Romanos, vamos ler mais esse texto, capítulo 12. Romanos é logo depois de Atos dos Apóstolos. Facinho de achar. Romanos capítulo 12. Versículo 17 até o 21. A partir do versículo 9, Paulo ele fala a respeito das virtudes que são recomendadas, as virtudes que devem aparecer nos cristãos, nos crentes. Mas eu quero ver a partir do versículo 17 o que penso ser a evidência de uma pessoa mansa, do que é uma pessoa mansa, ou do que deveria ser uma pessoa mansa. Romanos capítulo 12, versículo 17 a seguir diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Retrato de uma pessoa que deve manifestar mansidão. Logo, retrato de uma pessoa que tem uma força sobrenatural, porque o homem natural não consegue fazer isso. O homem natural revida, o homem natural se vinga, o homem natural coleciona inimizades. O homem espiritual é o contrário, ele paga o mal com o bem. E a única maneira dele pagar o mal com o bem é ser manso. E ser manso não significa ficar na defensiva. Ser manso não significa agir passivamente. Muito pelo contrário, ser manso significa ser ativo. Ser manso significa ser proativo. Ser manso significa ir na frente e mostrar como se faz. Versículo 21 não me deixa mentir. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal significa o quê? Não fica sem fazer nada, mas faça o bem. Amém, queridos? Vamos mergulhar um pouquinho mais nesse oceano? Posso continuar? Então vamos continuar. Então, no que consiste mansidão? O que significa para mim hoje, na prática, na real, ser manso? Ela
ela consiste num autêntico ponto de vista que eu formo sobre mim mesmo. É a primeira face de uma moeda. Primeiro eu tenho que me conhecer. Primeiro eu tenho que ter consciência de quem eu sou. E essa consciência de quem eu sou, ela é conquistada onde? Na primeira bem-aventurança, onde eu sou confrontado com a realidade de quem eu sou. Amém? Então, faz de conta que você tem uma moeda na mão. De um lado dessa moeda, chamada mansidão, você tem um ponto de vista autêntico sobre você mesmo. Você sabe quem você é. E vamos combinar? Não somos bonzinhos, não somos merecedores de absolutamente nada, não temos justiça suficiente em nós. Aliás, nossa justiça, segundo a palavra, é como trapo de imundícia. Não somos nada, não temos nada. Então, se eu tenho esse conhecimento a meu respeito, eu viro a moeda e o que eu encontro? O resultado que diz respeito à minha atitude com relação às outras pessoas. Mais ou menos assim. Eu sei que eu tenho um telhado de vidro sobre a minha cabeça. Filho! Logo, para que ninguém jogue pedra sobre o meu telhado, porque vai quebrar, também não vou jogar pedra no telhado dos outros. Agora você entendeu, né? Quem entendeu, levanta a mão aí. Então, no que consiste essa mansidão bíblica? Consiste no autoconhecimento e na forma como eu trato os outros a partir da maneira como eu me vejo. Amém? Diz para mim que você está entendendo, por favor. Isso está diretamente ligado a essas duas primeiras bem-aventuranças, como eu falei. Ninguém é capaz de ser manso sem antes se ver como miserável e chorar por causa disso. Ninguém consegue. E eu vou dar um exemplo bíblico. Mateus capítulo 18. Vamos abrir a Bíblia, vamos viajar aí. Irmão, por que tu abre tanta Bíblia quando tu prega? Porque a pregação expositiva, ela me impede de errar. Porque a pregação expositiva me permite mergulhar mais fundo em Deus. Porque a pregação expositiva elimina heresias. O que é uma heresia? É quando eu pego um texto fora do contexto para arrumar um pretexto de te enganar. Né? E abrindo a palavra não tem erro. Mateus capítulo 18, versículo 23 até o 35. Jesus está ensinando os seus discípulos e ele traz uma parábola chamada a parábola do credor incompassível. Quem já ouviu ou leu essa parábola? Algumas pessoas. O texto diz assim, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e eu te pagarei tudo." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, eu vou te pagar." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que havia se passado, se entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
que fiz questão de ler toda essa parábola? Porque ela é um retrato disso que nós acabamos de falar. A menos que eu me reconheça como um miserável, jamais eu posso ser manso. E essa parábola ilustra bem isso. Veja bem, nós temos uma pessoa que devia 10 mil talentos. Vamos fazer de conta aqui, vamos contar um conto da carochinha. Vamos imaginar que essa pessoa aqui devia 10 mil reais. Ele não tinha com o que pagar. E o seu credor o perdoou. E tinha um camarada amigo dele que devia para ele quanto? 100 reais. Assim, perto do que ele devia. Então, se essa pessoa tivesse reconhecido que era devedora, ela usaria de misericórdia para com quem devia com ela. E ela perdoaria os 100 reais. Contudo, não foi o que fez. O que eu aprendo com isso? O devedor dos 10 mil não fez o autoexame, ele não fez a lição de casa. O devedor dos 10 mil não era humilde de espírito, e ele sequer chegou a chorar de verdade por conta da sua dívida. Porque se ele tivesse chorado, ele compreenderia aquele que devia uma migalha para ele. Amém, irmãos? O que a mansidão me ensina? Me ensina a não ser juiz do meu irmão. Eu vou fugir um pouquinho do meu contexto aqui, mas eu penso que é válido. Lembra daquela ocasião em que um monte de religiosos trouxeram a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério? O que eles disseram para Jesus? Jesus, a lei manda apedrejar quem for pego em flagrante adultério. E o que tu dizes? Que pegadinha, né? O que Jesus respondeu? Aquele que não tiver pecado, comece a execução. Alguém teve ousadia de tacar pedra? Naquele momento eles reconheceram que eram tão miseráveis quanto aquela mulher. E eram tão passíveis de uma sentença de morte quanto ela. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, começou pelos mais velhos, os que se achavam mais espirituais, mais santos, foram saindo de fininho. Não é comigo, vem te divertir. Porque se reconheceram na condição de pecadores. Então eu só consigo usar de misericórdia para com as pessoas a partir do momento em que eu me reconheci na necessidade de receber misericórdia. A misericórdia prevalece sobre o juízo. Amém, queridos? Quem é a pessoa mansa? Para pensar, né? Vamos seguir. O manso, ele não se orgulha de si mesmo. Ele não faz valer o seu direito. Se você estiver ligado, você vai entender de qual texto eu estou falando. Vou repetir. A pessoa que é mansa, ela não se orgulha. Ela não faz valer o seu direito. Ela não vive cuidando de si próprio nem dos seus interesses. Alguém já pegou ele, né? Se eu perguntar, eu já sei que vai ter a resposta na ponta da língua. Ela pensa mais Isso. Ela não fica se justificando e nem se defendendo, porque essa pessoa, a pessoa que é mansa, ela sabe que ninguém pode dizer nada que seja exageradamente mal a seu respeito. Ou seja, ela já está tão no chão, ela já está tão convicta, tão consciente de que ela é má, que se as pessoas falarem que ela é má, ela vai dizer: conta uma novidade que eu não sei. Está todo mundo entendendo, né? John Bunyan, amo esse autor, um homem que fez história do Evangelho. Certa vez ele disse o seguinte: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Aquele que já está caído não precisa temer a queda. Então a pessoa que é mansa, ela não fica se justificando, ela não fica se defendendo, ela não fica dando desculpa, porque ela não tem nada em si para defender. Eu vou me defender do quê? Se perante Deus não tenho nada, eu não sou nada.
Sabe qual é o texto que eu estava me referindo? Filipenses. O exemplo dos exemplos, o exemplo por excelência, Jesus. Vocês querem ler, né? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então quem é o manso é a pessoa que não se orgulha de si. Jesus poderia ter chegado na terra, batido no peito e dito o quê? Eu sou o cara, não mexe comigo porque eu sou do céu, eu sou Deus, e se eu mandar vir fogo do céu, vocês estão tudo ferrados. Ele não fez isso. Mas ele assumiu a semelhança humana. Ele se esvaziou da sua divindade. Então ele abandonou todo o orgulho. O que mais que ele fez? Ele abriu mão dos seus direitos como Deus, como a segunda pessoa da Trindade Santa, da Trindade Divina. Ele abriu mão de tudo que lhe era o direito. O que mais que ele fez? Ele cuidou de si enquanto na terra. A Bíblia diz que ele se anulou. A Bíblia diz que ele se submeteu a um alto sacrifício. Para favorecer quem? Um ou outro que era bonzinho? Para favorecer a nós, miseráveis pecadores, mortos em delitos e pecados, por natureza, inimigos de Deus, filhos da ira. Morrer por um bom, talvez alguém se digne a morrer, mas morrer por mal, quem morreria? Jesus fez isso. Então ele não tratou dos seus interesses. Ele não se defendeu a si mesmo, ele não se justificou diante daqueles que o acusavam. Pelo contrário, ele permaneceu como ovelha muda quando é levada para o matador. Ele não abriu a boca. Ele poderia ter se defendido diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de Anás e Caifás. Ele o fez? Não. Ele assumiu sobre ele toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, todo o nosso pecado. Isaías fala que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Ele não tinha parecer nem formosura. Quando olhávamos, não desejávamos. Homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. Isaías traz o retrato de Jesus como um homem sofredor. E lá na cruz ele falou que o nosso irmão bem lembrou: Pai, mata todo mundo porque eles estão me matando e eu sou inocente. Manda essa raça tudo para o inferno. Não acredito que eu vim aqui sofrer tudo isso e eles ainda me rejeitaram. Foi isso que ele falou? Perdoa-se. Eles não sabem o que está fazendo. Bem, queridos, já estou finalizando, tá? O manso é uma pessoa que está sempre disposta a ouvir e aprender. Ele é paciente, é longânimo, mesmo quando as pessoas fazem injustiças contra ele. E essa bem-aventurança traz uma promessa maravilhosa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, eles vivem no presente sempre satisfeitos. Eles não têm nada, mas eles possuem tudo. Paulo falou isso. Eles sabem viver bem na fartura e na miséria. Eles sabem ter abundância e sabem padecer necessidade. Eles sabem ser honrados e sabem também ser humilhados. Tudo eles podem em Deus que os fortalece. Já começa aí o gozo da herança. Eles têm um bom pastor ao seu lado, de nada eles têm falta. A pessoa que é mansa, ela aprende o contentamento. Ela não anda ansiosa, ela não anda preocupada, mas ela confia em Deus. Então ela já recebe parte da herança aqui, agora. A pessoa que é mansa, ela também vai julgar o mundo, a Bíblia fala. A pessoa que é mansa, além de julgar o mundo, vai julgar os anjos. E um dia vai governar com Cristo. Que lindo, né?
Indo para o final agora. O manso, queridos, é aquele que se entrega totalmente a Deus. E ele não só se entrega a si próprio, mas ele também entrega as suas causas, os seus direitos e tudo que lhe diz respeito aos cuidados do Senhor. É uma pessoa que confia inteiramente em Deus. Essa mansidão é um fruto do Espírito. E toda pessoa que é crente, genuíno, está habilitada a ser mansa.